Viva! Susana Salgado, professora, investigadora, é uma especialista no uso da comunicação política, melhor, é uma especialista no uso da comunicação por parte dos políticos e também da maneira como nós vemos política na comunicação. No fundo, como é que nós, em casa, quando ligamos um telejornal, quando vamos à internet, percepcionamos aquelas pessoas que ali estão do outro lado, que são os políticos, ora candidatos a um determinado cargo, ora já num determinado cargo, explicando-nos, a nós, cidadãos, o que é que andam a fazer da vida. É isto? Exatamente, é a forma como os políticos, seja em que função for, como candidatos ou já eleitos ou como oposição, utilizam a comunicação para fazer passar as suas mensagens ou as mensagens que eles querem que a opinião pública saiba sobre eles. Não é? Como é que são os políticos? Conte-nos lá. Como é que alguém que é da investigação observa os políticos? São bons comunicadores? Well, depende. Há uns bons e outros nem por isso. Há uns que são melhores comunicadores que outros, sem dúvida. A pergunta é demasiado abrangente para lhe dar uma resposta só. Então, como é que nós poderíamos definir um bom comunicador na política, em específico? Eu começaria por dizer, quer dizer, a comunicação é muito importante e às vezes quase que faz milagres, mas não é tudo, porque se a mensagem estiver desfasada daquilo que as pessoas querem ouvir ou daquilo que as pessoas precisam de ouvir, a comunicação, quer dizer, não vai resolver. Falas bem, mas não me encantas, no fundo. Não me estás a chegar ao coração, não estás a chegar às minhas dores, àquilo que me está a preocupar neste momento? Algo como isso, sim, porque na prática um bom comunicador não é só alguém que transmite uma mensagem, é também alguém que sabe ouvir e que sabe ler aquilo que é o ambiente, não é? E acaba por, no fundo, incorporar isso naquela que é a sua mensagem. Portanto, em princípio, um bom comunicador é um bom ouvinte, entenda-se, um bom político comunicador será alguém que tem uma boa capacidade de ouvir. Isto é uma intuição ou é uma ciência? A ciência é difícil, quer dizer, nós tentamos que seja, em termos da análise que se faz, quer dizer, eu imagino que as campanhas, por exemplo, as mais sofisticadas, tentem fazer disto o mais possível uma ciência, porque, no fundo, o objetivo é convencer o maior número de pessoas e ganhar eleições. Portanto, quanto mais simples for interpretar aquilo que são as pistas e depois saber qual é o percurso a fazer, melhor. Agora, não é uma ciência exata, isso não podemos dizer que é, porque as pessoas são diferentes, a forma como reagem às mensagens são diferentes, porque as pessoas têm processos de socialização completamente diferentes, têm experiências de vida que depois têm efeitos na forma como recebem as mensagens. Isso é uma espécie de microbolhas, cada um de nós está numa espécie de bolha, eu, os meus amigos, a minha família, o meu estatuto social e económico, condiciona desde logo a maneira como eu recebo uma mensagem? Condiciona, sem dúvida, a experiência da pessoa, a própria vivência, a forma como a pessoa, como um indivíduo percebe aquilo que é. Porque é assim, há determinadas pistas que são dadas, algumas de forma subliminar, outras de forma mais direta, que as pessoas captam. Muitas vezes têm consciência disso, muitas vezes não têm consciência disso. E depois a forma como vão interpretar aquilo que recebem. No fundo, é afetado por todos esses pequenos sinais que já lá estão. Por exemplo, se nós pensarmos estas cues, as pistas que as pessoas têm, os partidos, a ideologia, podem ser vistas como isso, porque uma pessoa, por exemplo, que se diz de esquerda e que foi socializada à esquerda, muito dificilmente vai concordar com uma mensagem de um político que é de direita, assumidamente de direita, ainda que, claro, que imaginando que essa mensagem vai ao encontro daquilo que ela... Ou seja, há aqui uma espécie de uma reação que é condicionada à partida. Depois há os denominados motivated reasoning, ou seja, as pessoas
por natureza, o processo cognitivo tenta excluir tudo aquilo que são informações que não confirmam aquilo que nós já sabemos ou aquilo que nós já pensamos que é assim. É uma espécie de preconceito? Preconceito no sentido de preconceito, isto é, conceptualmente eu vejo o mundo desta maneira e, portanto, em princípio, se alguém vê de uma maneira diametralmente oposta, eu tento desde logo, tendo a excluir isso como alguém. É quase um sentimento de tu não fazes parte da minha tribo. Pode ser, pode chegar a isso, mas não é tanto logo de início. Isto são processos cognitivos que existem em todos nós, porque são formas do cérebro conseguir, no fundo, fazer sentido de muita informação. Porque é impossível para nós, biologicamente, e agora com a internet ainda mais, assimilar toda a informação e muitas vezes informação completamente dissonante, não é? Portanto, há aqui pequenas pistas que cada um de nós segue, mas isto quer dizer, faz sentido, as pessoas são assim, todas são assim. Naturalmente, há umas que têm mais consciência disso e depois, eventualmente, elas próprias ficam mais abertas a receber ideias diferentes, e há outras que têm menos consciência disso e que se fecham naquilo que podia dizer a tal bolha. Mas não é uma coisa intencional, não é? Faz parte do processo cognitivo de lidar com a informação, que muitas vezes é informação dissonante. Quando nós tentamos ouvir aquilo que as pessoas pensam, e hoje é muito interessante porque não é só na política, mas nas organizações isso acontece. A palavra em inglês é feedback, que é, no fundo, diz-me lá o que é que estás a sentir, o que é que estás a pensar. Olhando para o cruzamento entre o que é a vida real, aquilo que nos perguntam e aquilo que nós respondemos, há aqui um índice de simulação ou de mentira quando alguém tem que responder, por exemplo, aos políticos ou para os políticos por via das sondagens ou não só, aquilo que pensa e sente verdadeiramente. Mas depende das situações. Naturalmente depende das situações. Haverá situações em que algumas pessoas preferem não dizer simplesmente aquilo que pensam. Por exemplo, no caso de candidatos que não são politicamente corretos, para usar esta expressão, se calhar as pessoas terão algum prurido em assumir que apoiam ou que eventualmente vão votar ou que concordam com alguma coisa que aquele candidato ou que aquele político está a dizer. Nós vemos muito isso agora, quer dizer, não só noutros países, mas vemos isso muito em Portugal também. Portanto, haverá pessoas que, se calhar, imagino eu, nunca pensaram em votar no Chega, mas que até concordam com algumas coisas que por vezes o André Ventura diz. E nesse caso, provavelmente, se lhes forem perguntar em público ou alguém que seja fora do seu círculo mais privado, provavelmente vão dizer, não vão ser absolutamente sinceras porque preferem não entrar em explicações, até porque muitas vezes é difícil explicar, porque quando nós vivemos ambientes mais polarizados, existe esta ideia de que aquele que não pensa como eu é um inimigo. Ou é estúpido, enfim, ou é alguém que tem uma visão completamente diferente do mundo e, portanto, é impossível haver aqui um ponto de contacto. E em alguns casos, algumas situações, é possível imaginar que as pessoas prefiram simplesmente não dizer a verdade sobre aquilo que pensam. Isso é uma vergonha de assumir o que se pensa? É um medo de ser julgado pelos outros? O que é que pode estar em cima da mesa? Isto é, se alguém está a ouvir um candidato, lá está, pouco politicamente correto, para dizer o mínimo, a defender uma ideia xenófoba ou racista ou manifestamente exagerada, faz com que estes eleitores ou cidadãos não se sintam confortáveis até por concordarem com aquilo? Existe, no fundo, eu às vezes fico a pensar nisto e é difícil explicar, mas existe muitas vezes em democracia um tipo de procedimentos que são pouco democráticos, que é a ideia de que há determinados temas que não se podem discutir.
provavelmente agora já todos nos esquecemos disso porque aconteceram tantas coisas, mas no início deste ano, simplesmente, quem trazia o tema da imigração para a esfera pública era imediatamente apelidado de xenófobo, racista, etc. Isto em democracia é inaceitável. Porque em democracia aquilo que nós esperamos é que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade de exteriorizar as suas ansiedades ou as suas opiniões. Depois, naturalmente, existem limites legais para aquilo que nós depois, aquilo que é designado como discurso de ódio, etc. Pronto, não estou a falar disso. Estou a falar simplesmente de haver abertura para falar de assuntos que provavelmente não preocupam os políticos, mas preocupam, ou não preocupam os políticos mainstream, mas preocupam algumas pessoas. E houve momentos em que claramente alguém que dissesse alguma coisa sobre imigração, agora já existe o rótulo da imigração descontrolada, etc, etc. Pronto, isto já se fala abertamente, concordo ou não, isso é outra questão. Mas inicialmente quem levantasse a questão era no fundo, por um lado, rotulada automaticamente e condicionada na sua liberdade de expressão. Completamente. Era imediatamente, ou seja, esta pessoa, porque está a levantar esta questão, é xenófoba, ponto. Ou seja, não havia sequer espaço para haver uma discussão mais aberta sobre aquilo que era a percepção daquela pessoa, errada ou não, pode estar errada, mas a questão é que em democracia as opiniões são válidas, não é? Isto parece-me que o politicamente correto está perigosamente próximo do fascismo. No sentido conceptual, que é não podes ter uma opinião que seja divergente daquilo que quem pensa intelectualmente isto seja mais aceitável ou menos aceitável. Isso é normalmente o que a polarização faz à política. E nós, apesar de muitas vezes nós pensamos que porque temos no fundo políticos, partidos mainstream a ganhar eleições, que não existe polarização nos debates políticos. A questão é que ao excluir uma camada importante da população de comunicar, já que estamos a falar de comunicação, de comunicar aquilo que são as suas opiniões ou de não dar espaço, estamos imediatamente a empurrá-los para as margens. Estamos imediatamente a empurrá-los para estes partidos radicais, esses que muitas vezes sim têm visões, pronto, aquelas que nós conhecemos, e aquilo que acontece é que em vez de nós estarmos a promover uma espécie de encontro ao centro, de dar espaço àquilo que são opiniões diferentes e haver espaço para debate e eventualmente até convencer as pessoas, porque é assim, se de facto não existe problema com a imigração, é fácil convencer essas pessoas com uma discussão, e não digo só racional, com uma discussão com factos e com argumentos de que não existe. Porque é que se impede que as pessoas falem? É isso que não é democrático. Porque não é? É incómodo, porque o problema é demasiado difícil para obter respostas? Não, porque há determinadas pessoas do outro lado, porque nós temos, ou seja, nós temos o debate extremado, não é? E há determinados temas que são conotados com uma parte uma parte que é radical a um lado, e que o facto de eventualmente virem a público, não é, anseios sobre isso, são imediatamente empurrados para aquele canto, porque o outro lado não deixa, ou seja, os extremos normalmente, isto quer em ciência política, quer, enfim, os extremos normalmente são semelhantes, não nas suas ideias, mas nas formas de atuação. Nos seus métodos. Exatamente, e na própria comunicação, a forma como se exclui a voz do outro, porque o outro é diferente, é muito comum nos extremos, seja de que lado for. Então, na ótica de uma cientista da comunicação política, o que é que está a acontecer para que estes fenómenos da polarização e da exclusão do outro se tenham intensificado tanto nos últimos anos?
Há vários motivos, não há um único motivo. Há muitas pessoas que apontam a inovação tecnológica, nomeadamente as redes sociais, como essencialmente o motivo para uma maior polarização. Contribui de facto. A questão aqui é, nós vemos uma correlação, mas esta correlação não é necessariamente uma causa e efeito, não é? Pode ser, mas não é necessariamente uma causa e efeito. Mas há outros, porque no fundo a tecnologia é usada por uns e por outros, portanto pode ser usada para uma coisa e para outra, não é? Mas há aí um bichinho aí no meio que se chama algoritmo, que Pois. não é assim tão neutro como nós podemos imaginar. Sim, o seu objetivo principal do algoritmo das redes sociais é aprender-nos o máximo de tempo possível dentro das redes sociais e vender depois produtos que lá estão, o que significa que as redes sociais, enquanto grande aquário da comunicação, têm todo o interesse do mundo em que haja bastante zaragata. Completamente, porque esse é o seu modelo de negócio, não é? Tudo aquilo que tem a ver com conflito, com choque, aquilo que choca, aquilo que provoca maiores reações, aquilo que no fundo acaba por colar as pessoas ao que se está a passar, às interações. Eu vou ficar aqui mais tempo porque, olha, este agora está-se a zangar, olha, este agora pôs este comunicado, olha, isto irrita-me, isto apaixona-me, portanto eu tenho que estar lá. Eu até tenho vontade de ir lá dar uma pantufada no A ou no B, ao contrário de uma coisa que eu digo, olha, isto é um belo lago azul com um X nos cor-de-rosa. Já não me interessa, vou-me embora. Exatamente. Há uma tensão narrativa que é deliberada para nos agarrar? Há uma tentativa de evidenciar elementos específicos performativos de conflito, porque isso... Já estou perdido. O que é que são esses? É o quê? É uma lanterna? É um foco apontado para determinadas ideias ou pessoas? É a forma como as pessoas são direcionadas para determinados sítios, por um lado, é a forma como a própria comunicação online acaba por... é assim, não é igual comunicar em presença de comunicar online. As pessoas sentem-se muito mais à vontade a dizer todo o tipo de coisas online porque não têm uma pessoa frente a frente do que em presença, não é? Seja ofender, seja eventualmente expressar opiniões que são mais radicais. Seja difamar? Seja difamar, exatamente. E depois há a questão do anonimato também, que também promove, enfim, que mesmo que não seja permitido, há formas de contornar, não é? Por assim dizer, que as pessoas podem assumir nicknames, etc, etc. Portanto, tudo isto acaba por haver muito mais liberdade para as pessoas que se calhar se sentiriam constrangidas em presença a dizer, que dizem de forma muito mais simples online. A democracia pode estar a sair de moda? Se continuar como está, com falta de transparência e com, no fundo, uma escolha de temas que são um bocadinho ao lado daquilo que a maioria das pessoas, no fundo, queria ver resolvido, poderá, infelizmente poderá, porque nós vamos ver, no fundo, gerações mais novas a votar de forma completamente diferente. Há pessoas, aliás, nos Estados Unidos, por exemplo, fizeram inquéritos no período antes da campanha, em que havia um número crescente de jovens, não só jovens, mas os jovens são um grupo importante aqui, que dizia simplesmente que não se revia em nenhum dos partidos. Portanto, sentem-se fora do sistema. Exatamente, que sentiam a necessidade de haver um terceiro partido, ou seja, esta alternância de um e outro, para eles não serve, porque eles não se sentem representados, ponto. Eles sentiam a necessidade de um terceiro partido.
Nós vemos isso aqui também em Portugal, muitas pessoas dizerem que voltaram a ter interesse pela política quando surgiram partidos novos. Aconteceu no PRD, aconteceu no grande crescimento do Bloco de Esquerda numa determinada altura, aconteceu agora no Chega. Há sempre um espaço para um partido que tem ali 10 a 15% dos eleitores, cuja mantra principal é fazer ressoar exatamente o protesto, ou pelo menos as pessoas que não se sentem bem têm ali uma casa. Exatamente. Agora a questão é, nós vemos isso, mas também vemos as votações dos partidos tradicionais, mainstream, A diminuírem. E isso é um sinal, lá está, dessa erosão, dessa incapacidade de ouvir? É um sinal, claramente, é um sinal da falta de transparência, é um sinal de haver, no fundo, formas de fazer política que não vão ao encontro daquilo que são, por um lado, as necessidades de comunicação, mas vai além disso, que é, no fundo, ouvir aquilo que as pessoas, as gerações mais novas, por exemplo, a questão da Climáximo é um excelente exemplo da forma como um grupo de jovens, podemos depois discutir se são controlados por alguém ou não, isso é outra questão. Mas para enquadramento das pessoas, é um grupo que fez um conjunto de ações pintando montras de empresas e acabou a pintar o cabelo do primeiro-ministro Luís Montenegro. Portanto, era um grupo que queria chamar a atenção para as questões ambientais e para a maneira como nós estamos a destruir o planeta, e estamos, mas que essa linguagem radical, e eles não foram enquadrados nem ouvidos, foram colocados na borda do prato. é porque, é assim, este é um grupo, um pequeno grupo, não é? Mas, no fundo, é um reflexo daquilo que as gerações mais jovens pensam. Não são só aquela meia dúzia de pessoas que se vão sentar no meio da estrada ou que, enfim, atiram tinta para alguém. São no fundo, representativos daquilo. São um sintoma? São as preocupações das novas gerações que não estão de todo a ser ouvidas. E que isto pode trazer, de facto, porque as pessoas depois, quer dizer, pensam, estas novas gerações não têm de facto nenhuma memória de ditadura, não é? Quer dizer, eventualmente podem ler em livros, mas é diferente. E podem perder a fé na democracia. E esse é o ponto. Exatamente. Bom, os grandes partidos em todos os países do mundo, pelo menos nos democráticos, tentam sempre fazer uma coisa para atrair, lá está, os votos, para conseguirem o poder. Por um lado, fazer um agendamento, um agenda setting, o que é que são os temas que eu vou colocar na agenda para conseguir fazer a liderança política. Por outro lado, enquadrar, tentar colocar ali dentro da sua caixinha normativa o que é que vai acontecer. E depois curioso fenómeno que eu estava a pensar, os jornalistas fazem isso todos os dias, chama-lhe priming, é a expressão em inglês. Eu posso pôr uma etiqueta nova, foco de luz, que é onde é que nós vamos apontar a luz. Porquê que estas três coisinhas, o agendamento, o enquadramento e este tal priming, são importantes? O que é isto do priming, em primeiro lugar? Bom, isto são efeitos de mídia. E são formas possíveis, entre outras, não são as únicas, mas são formas possíveis de influenciar influenciar eleitores ou influenciar a forma como as pessoas veem determinadas políticas, determinados políticos, através no fundo, conhecendo a forma como os efeitos dos mídias funcionam sobre as audiências. É uma máquina de criação de percepções? É sempre, não é? Porque no fundo é sempre. Porque aqui acaba por ganhar quem tem uma melhor leitura daquilo que se passa e de quem tem uma melhor utilização dos mídias, não é? Porque no fundo, quer dizer, há imensa informação a circular. As pessoas não conseguem registar tudo. E se algumas coisas forem, no fundo, sublinhadas, se algumas coisas forem ganharem uma saliência diferente em relação às outras, essas coisas passam a ter mais importância para as pessoas. Se aparecer aqui, se aparecer acolá, se ouvir na notícia, se ouvir no jornal, se ouvir na televisão, se na rádio estão a falar sobre isto, em princípio isto é importante e deve preocupar-me, deve ocupar-me.
Exatamente. Isto para além, naturalmente, da própria experiência pessoal da pessoa. Quer dizer, não é indiferente quer dizer, as dificuldades que as pessoas têm de chegar ao fim do mês e pagar as suas contas. A realidade. Exatamente. A realidade cá está. Então, se eu quiser fazer uma pergunta claramente distorcida, diria então que o futebol, esse ópio do povo, é um belíssimo exemplo de como se nos ocupa a nossa cabeça num tema que é claramente lateral à nossa existência. Sem dúvida. Mas nós temos tanto tempo a discutir porque é que o Benfica, porque é que o Porto, então e o penalti e o jogador, e enquanto discutimos isso estamos distraídos, sem pensar naquilo que é mais importante e mais fundamental? Sim, eu podia dar uma resposta menos politicamente correta sobre isso, mas sim, acho que de facto, quer dizer, sem estar a querer ofender as pessoas que gostam muito de futebol e que são as audiências desses programas, eu acho que é um bocadinho exagerado de facto. É curioso porque eu falo de futebol e não é à toa, porque quando a Susana fala de polarização, eu não consigo deixar de imaginar que aqueles bons programas de conversa sobre futebol vivem precisamente à conta da polarização. Tu que és do Benfica e que eu sou do Sporting, tu que és do Porto, e as discussões inacreditáveis sobre coisa nenhuma que ali se tem e prendem audiências fabulosas. É a questão da emoção. É a questão do conflito. Isto tudo são regras, aliás, são regras antigas, não é? A própria literatura segue isto, portanto, não é nada de novo. É no fundo, uma aplicação daquilo que são as regras normais para captar, as regras mais conhecidas para captar a atenção das pessoas. Agora, ou até agora, nós tínhamos um universo mediático, tínhamos jornalistas, rádios, televisões, jornais. Vi com preocupação que nos Estados Unidos a credibilidade dos média dos jornalistas caiu a pique. E pergunto, Susana, estamos a passar de um sistema que tinha de alguma maneira algum controlo editorial, algum filtro, para um sistema que é o das redes sociais, onde o filtro é inexistente e, portanto, a corrente de água seguirá para qualquer um dos lados sem qualquer norma, sem qualquer responsabilidade. Sim, exatamente, isso é preocupante. Isso é uma diferença em relação ao passado que é preocupante, porque mesmo quando existia conflito antes da internet, das redes sociais, existiam instituições, existia uma forma de garantir uma espécie de uma concordância com uma realidade partilhada, por assim dizer. Ou seja, havia alguns árbitros, por assim dizer, que mantinham a credibilidade dos factos, que mesmo que as opiniões divergissem em determinado momento, havia um ponto de encontro em relação àquilo que era, no fundo, a realidade. Isso está-se a perder por vários motivos. Um deles é precisamente a falta de credibilidade dos habituais gatekeepers. Por campanhas que pretendem isso mesmo, por um lado, há atores políticos que funcionam muito assim. No fundo, a erosão do sistema também, quer dizer, não é só a erosão da credibilidade no sistema político, é em todas as instituições que, no fundo, sustentam aquilo que é o sistema político conhecido. É uma erosão de todas as instituições como os conhecemos hoje? Como os mediadores, no fundo. Exato. Quem regula, quem media, quem medeia, quem pode de alguma maneira pôr aqui um travão ou um acelerador, tende a ser descredibilizado. Para abrir campo para a discussão mais populista, mais polarizada? Tende a ser descredibilizado, por um lado, como uma estratégia, precisamente. Por outro lado, porque o sistema não funciona com as regras complexas da realidade comunicacional dos nossos dias. Porque nós temos os meios de comunicação tradicionais, os órgãos de informação tradicionais, um bocadinho a reboque daquilo que se passa nas redes sociais. Temos os órgãos de informação a não conseguir fazer fact-checking daquilo que há, aquilo que se dissemina pelas redes sociais. Demitiram-se?
Eu acho que é incapacidade, no fundo, dados os meios que têm, e no fundo também é uma leitura que é um bocadinho incorreta da forma de que é o papel do jornalista em determinados momentos. Porque é assim, se nós temos a informação a circular livremente, não é? Tem que haver uma reflexão sobre aquele que é o papel do jornalista em relação a essa situação em concreto, não é? Não é vir descredibilizar os atores políticos, porque isso cria polarização. Nós não estamos aqui a dizer que as pessoas são uma massa uniforme, que vão todas reagir da mesma maneira e que, coitadinhas, têm que ser protegidas disto, porque, quer dizer, nós, se vivemos em democracia, temos que esperar que as pessoas, no fundo, temos que lhes dar informação e temos que lhes dar educação, que as pessoas consigam, naturalmente, elas próprias, perceber as coisas por si. Não temos que estar a dizer às pessoas o que é que elas vão pensar. Agora, existe de facto um risco, e esse risco tem-se agravado, de os denominados políticos tradicionais continuarem a fazer aquilo que sempre fizeram e não olharem para aquilo que se passa à sua volta. E com esse risco, as regras democráticas, aquilo que normalmente nós considerávamos, quer dizer, a estrutura da nossa sociedade, podem perder relevância. Então, e se daqui a 5 minutos o telefone da Susana tocar e nesta sequência, nesta ordem ou na ordem inversa, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos lhe telefonarem e dizerem: agora o que é que a gente faz da nossa vida? Que conselho é que daria aos dois mais importantes políticos do centro político português? Ai, não, isso não posso dizer. Então, se não. Há um segredo? Claro. Nem então, uma dicasinha? Então, mas isso é assim: se vou dizer aos dois, anulam-se completamente. E além disso, perco a minha relevância como especialista de comunicação. Susana Salgado, muito obrigado. Obrigada a eu.